Bem-vindos a mais um Pipoca Literária. Eu sou Bruna Peranovic e hoje nós vamos falar sobre Amanhecer na Colheita. É o quinto livro da série dos Jogos Vorazes. E agora a gente vai conhecer mais sobre a história do Haymitch. Esse livro se passa durante o 50º Jogos Vorazes, que no caso é um massacre quartenário, o segundo massacre quartenário. Para quem não se lembra, ou para quem não sabe, o massacre quartenário é aquele jogo que acontece com coisas especiais em comemoração a cada 25 anos. E nesse caso, nesse especificamente, ao invés de 2 tributos de cada distrito, eles vão levar para a arena 4 tributos de cada distrito. Ou seja, agora ao invés de 24 tributos, nós vamos ter 48 tributos. E aqui a gente vai rever ou conhecer um pouquinho melhor alguns personagens que a gente já conhece lá da primeira história da Katniss. A gente vai ver aqui, eles não vindos, claro, mas nós vamos ver o Plutarch, a Mags, o BT, a Wiress e a F. Inclusive a Meg e a F, elas são, assim, personagens-chave pro Haymitch e elas são muito fofinhas. E essa história, ela já começa muito caótica. Vale lembrar que ele é um livro, tem 400 e poucas páginas e, assim, ele é uma surra de acontecimentos. Esse aqui daria pra fazer mais uma história em 3 livros tranquilamente, porque tem muita coisa acontecendo. Mas ele já começa muito caótico com a colheita. A colheita, inclusive, é no dia do aniversário do Haymitch. E sem querer dar spoiler, mas assim, é difícil falar sem nenhum spoiler, vai ter um pouquinho de spoiler, tá? O Haymitch, ele entra na colheita de uma forma completamente, acho que legal. Dá tudo errado na colheita no Distrito 12 nesse dia, acontece um caos. O Haymitch tá lá no meio e ele simplesmente acaba que ele é um escolhido de uma forma totalmente irregular. Pra você entender como ele já começa tenso. E aí eles vão pro treinamento. E dentro de diversas coisas que acontecem dentro do treinamento, no treinamento a gente consegue entender um pouco de como vai ser a arena, a gente consegue tentar prever algumas coisas, porque os idealizadores dos jogos disponibilizam itens no treinamento que são possibilidades de coisas com as quais você vai ter que lidar dentro da arena. Um exemplo, eles usam muito batatas, coisas para mexer com água, então fica ali aquela ideia de que vai ser uma arena com água e com algumas coisas de comestíveis de terra, vamos dizer assim, como a batata. E aí os tributos se distribuem, fazem seus aliados, os grupos e tudo mais. Eles acabam se dividindo em grupos grandes. O Haymitch acaba entrando num... Ele não tem muita perspectiva, assim, ele tá indo meio... Tipo, eu não tenho chance nenhuma, e ele tem aquele ar meio rebelde, meio petulante, que eles precisam. Então, o BT e o Plutarch incluem ele e pedem a ajuda dele para bolar um plano de tentar quebrar a arena. Um dos jovens que estarão participando dos Jogos Vorazes é o filho do BT. E o BT, como castigo, tá lá para treinar o filho dele, por ele ter enfrentado a capital. Então, por isso que o BT tá ali tão atrás de tentar, de algum jeito, cancelar esses Jogos Vorazes. Ele acha que não tem a menor chance, mas ele quer tentar. E o Plutarch, já nessa... A gente vê um Plutarch já nessa coisa de querer interromper os jogos, de ser meio que um infiltrado, mas aqui a gente não confia muito nele ainda. Aqui o Haymitch fica muito na incerteza de se ele pode confiar ou não, e o Plutarch faz várias coisas para que ele consiga confiar. E o Haymitch, como acha que ele não tem nada a perder e que ele não tem a menor chance de sobreviver, ele fala, tá, vamos tentar. E qual é a importância desse livro pra série? Bom, eu lembro das pessoas pedirem muito, quando acabou a série principal, os filmes principais, pra ter a história do Haymitch. Eis que, ao invés da história do Haymitch, nós tivemos a Cantiga dos Pássaros e da Serpente, que veio contando a história do Snow e de uma personagem nova, que foi a Lucy Gray. E aí depois veio o Amanhecer na Colheita, que é o do Haymitch. E eu acho que a ordem que foi lançada foi perfeita, porque a gente precisava da história do Snow para entender muita coisa desse livro. Primeiro que a gente precisava dessas 2 histórias para ficar um monte de coisa aberta. E aí o Amanhecer na Colheita vem para ser o elo entre essas histórias, para juntar e para fazer dessas 3 histórias uma história só. Essa história se passa 40 anos depois da história da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é o do Snow e da Lucy Gray, e 24 anos antes da história principal,
de origem, que é a da Katniss e do Pita. E nessa história a gente vai ver muitas referências das histórias que a gente já conhece. Por exemplo, aqui a gente vai ver a origem do broche de torto que a Katniss usa, de quem que ele era, como ele surgiu e por que ele virou um amuleto. A gente vai conhecer também a namorada do Haymitch. Sim, ele tinha uma namorada, a Lenore Dove. Ela era do bando, pra quem já leu A Cantiga dos Pássaros e da Serpente vai entender. Então faz muita referência do bando. A gente tem o bando aqui de volta. E o nome dela é Lenore Dove Bird. Então fica subentendido se ela pode ser filha da Lucy Gray, que é a Lucy Gray Bird. E nesse livro nós vemos o túmulo da Lucy Gray. Então a gente sabe que a Lucy Gray morreu. Porém não fala quando, então a gente não sabe. E fala que a mãe da Lenore Dove morreu no parto. Então a gente não sabe se a Lucy Gray ficou viva por um período, teve a Lenore Dove e depois morreu. E que honestamente eu acho que sim, essa é a que eu guardei no coração. Ou se não tem nada a ver e é só parente, mas eu acho que sim. E nós vamos conhecer os pais da Katniss, porque o pai da Katniss, o Burdock, é primo da Lenore Dove. O nome dele é Burdock Everdeen. E então nós vamos saber que sim, Katniss e Lucy Gray são parentes. Porém, ficou uma especulação quando acabou o filme e o livro da Cantiga dos Pássaros e da Serpente se a Lucy Gray podia ser a avó da Katniss. Então não, a avó elas não tem como ser porque são primos, mas elas com certeza são parentes. Tem muitas outras coisinhas e é muito legal ler o livro, todos os livros, né? Porque aí tem coisinhas que são tiradas. Por exemplo, o negócio do broche, que no filme ela pega numa loja, no livro é uma menina que dá pra ela. E a menina é neta, sobrinha, alguma coisa assim, da menina que tem o broche na arena, que é tributo e que, enfim, passou por tudo isso lá com o Haymitch, não vou dar spoiler. Então, assim, essa é a parte legal de ler os livros, porque tem coisas que você vai pegar de uma forma melhor. Mas, assim, tem muitas coisinhas que interligam essas histórias. Olha, eu acabei de ler o livro hoje e eu confesso que eu ainda tô um pouco em choque. Eu não consegui decidir ainda em qual ordem ele tá no meu ranking de favoritos dos Jogos Vorazes, mas assim, com certeza dos preferidos, assim. Eu sou muito chorona na minha vida, mas eu não sou de chorar muito com o livro. Com filme sim, com o livro não. E esse me pegou, assim, de marejar os olhos e não conseguir ler porque tá embaçado, sabe? Não ter que respirar, assim. De perder o fôlego e de repente ter que respirar. Aliás, as duas maiores sensações que eu tive de desespero, de me sentir na pele do personagem lendo o livro, as duas situações foram com livros dos Jogos Vorazes. Um foi o Em Chamas, a cena que a Katniss descobre que ela vai ter que voltar pra arena. Essa cena é desesperadora lendo. Você consegue sentir... essa escritora, ela passa muito bem essa sensação de desespero do personagem. Como você tá lendo pelo ponto de vista do personagem, parece que essa sensação, essa descrição que ela tá fazendo passa pro seu corpo, sabe? Você começa a sentir, você começa a ficar com a respiração ofegante, você começa a ficar com o batimento acelerado. É muito bem escrita. E nesse, eu não vou dizer quando. Acho que na última morte do livro. Assim, você tem noção de que vai ser um final ruim, porque claramente o Haymitch está desafiando a capital e a gente vai saber que isso vai ter consequências. Mas isso é feito de um jeito assim tão cruel. E esse, sem dúvida, é o livro mais pesado. De todos eles, esse é o livro mais pesado. Ele não é, eu acho que ele não é um livro mais violento. Eu não sei se eu me acostumei com o nível de violência de Jogos Vorazes, mas eu acho que ele não é o livro mais violento da série. Inclusive, eu acho que a Cantiga dos Pássaros da Serpente, principalmente no começo do livro, ele é muito mais violento que os outros. E foi bem cortado o nível de violência no filme. Mas esse eu acho que, como tem muita gente na arena, tiveram muitas mortes que foram, tipo, em grupo. No banho de sangue, o Haymitch foge, então ele não vê. Então a gente ouve. A gente tem descrição do que ele tá ouvindo, mas não tem as cenas. Então não é tão violento visivelmente, vamos dizer assim, na descrição. Mas ele é muito pesado
no nível de crueldade. O nível de crueldade desse livro é, assim, de deixar a gente em choque. E, assim, a autora não teve um pingo de dó de ninguém nesse livro. E eu não tô falando de ter 48 tributos dentro da arena. Eu tô falando das pessoas que não fazem parte dos jogos, porque tem muita morte e violência e coisa acontecendo antes dos jogos, depois dos jogos, durante os jogos, com gente que não tem nada a ver com os jogos. Quer dizer, tem a ver com os jogos, mas que não são tributos. Só vai entender quem lê. Ela não teve dó. Ela botou pra matar todo mundo mesmo. E mais um motivo para esse livro ser tão importante para a história como um todo. Porque aqui a gente vê um arco de desenvolvimento da história completo. Por quê? Sem ser pela ordem que foram lançados os livros, os filmes e que a gente conheceu a história. Nós temos uma história que começa no Presidente Snow e como ele virou o Homem Cruel. A gente passa por esse livro, por essa história, onde é o auge da crueldade dele e ele tá assim... Ele acha que ele tem todo o poder do mundo, ele acha que ele pode manipular absolutamente tudo e tudo que qualquer pessoa fizer de ruim pra ele vai ter consequência, ele não mede esforços, ele não tem escrúpulos. Aqui a gente vê um Snow realmente sem um pingo de escrúpulos, de limite. Só que aqui a gente também vê o começo de uma rebelião, o começo das pessoas se revoltando e falando, cara, isso tem que parar. Alguém tem que parar tudo isso, pelo amor de Deus, isso não tá certo. E aí aqui eles começam essa ação para tentar parar os jogos, para tentar parar o Snow e não conseguem. E aí a gente vem para a história da Katniss, que é onde eles realmente conseguem e é onde finalmente o Beetee, o Haymitch e o Plutarch conseguem pôr em prática o plano deles através da Katniss, porque a Katniss, até tem isso no livro, o Haymitch fala isso, ela tentou fazer acabou fazendo a mesma coisa que ele. A diferença é que ela teve sorte. E além do arco da história, a gente tem o arco do Haymitch, né? A gente vê um menino ele era um menino, ele tinha 16 anos no dia da colheita, ele estava fazendo 16 anos, super apaixonado. Uma família simples que tinha um negócio legal de bebida e, de repente, ele teve o azar de estar no lugar errado na hora errada e ele teve a vida dele toda transformada. E aí a gente vê como ele virou de um menino cheio de amigos, apaixonado, que odiava a bebida. Ele falou que ele não gostava do negócio que eles faziam. E como que esse jovem virou esse homem que a gente conhece, ranzinza, solitário, alcoólatra, que afasta todo mundo dele, que se recusa a ser amigo das pessoas. Quem não derramar uma lagrimazinha assim, lendo esse livro, não tem coração. Ele é muito triste e ele é bem emocionante, assim. E aí, o mais bonito que, assim, fecha o livro com chave de ouro, agora vai ter um puta de um spoiler, não é um grande acontecimento do livro, é um final que a gente já pode imaginar. Aí a gente tem o mais bonito do arco, do Haymitch, que é um epílogo curtíssimo, que se passa no final dos Jogos Vorazes, depois do final dos Jogos da Katniss, que já mataram o Snow, e acabou, não existe mais Jogos Vorazes, quando ele tá sentado com o Peeta e a Katniss, contando essa história, e ele finalmente se sente livre pra contar a história dele e pra ter amigo de novo. E a verdade é que tudo isso só acontece porque lá, quando ele voltou dos Jogos Vorazes, ele fez uma promessa para Lenore Dobby de viver para fazer de tudo que ele puder para nunca mais deixar o amanhecer na colheita. E ele fica a vida inteira amargurado, pensando que ele fez uma promessa que ele nunca ia conseguir cumprir e aí ele não podia se matar e ao mesmo tempo ele estava só sobrevivendo e de repente ele consegue. É um final muito bonito. E ele vem depois de uma situação tão pesada, de acontecimentos tão fortes, assim, que a vontade que a gente tem é de abraçar o Haymitch e de ser amiga dele também. E olha, se você já gostou já leu os outros livros dos Jogos Vorazes,
Vale muito a pena. Se você não leu, leia todos, porque esse é um livro muito bom. É assim, é fantasia, mas é violento, mas é um, assim, entretenimento. Se você precisa ocupar a cabeça, esse livro é um prato cheio, porque assim, é acontecimento em cima de acontecimento, em cima de acontecimento, até que você não consegue respirar. E você quer ver o que vai acontecer, você quer ver como vai resolver esse do Hamlet. Cara, você tá lá no começo do livro, você já tá pensando, puta que hora que ele sair, ele vai se ferrar. Vão castigar ele, vão ferrar com tudo. Você já tá pensando na consequência de cada coisa que ele tá fazendo. Pelo menos no meu caso, que já li os outros, já conheço os outros e já sei como é que funciona a cabeça do Snow, você já fica. Você já tá acontecendo aqui, você já tá pensando lá na frente. Enfim. Essa é a minha dica da semana. Esse livro é muito pesado, um pouco triste, mas a gente tem um final de coração quentinho, então assim, é um psicológico, ele vai abalar seu psicológico. Nossa, abalou muito meu psicológico. Eu fiquei, depois que eu li, sabe quando você fica meio atônito, assim? Tipo, fica um tempo fora do ar, assim. Mas ele vale muito a pena ler. É aqueles, já viram aquele meme de é o melhor livro que eu já li na minha vida, a pessoa destruída de chorar, é nesse pique. E se você gosta de Jogos Vorazes, comenta aqui pra mim o que você espera do filme, além de muitas mortes. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que gosta de Jogos Vorazes, que tá ansioso pelo filme. Eu ouvi dizer que pode ser que tenha mais um livro para fechar 2 sagas. Não sei se isso confere, mas o que eu tenho certeza é que esse filme sai em novembro de 2026. Então, em novembro de 2026, provavelmente eu volto aqui pra gente conversar mais um pouco. Até semana que vem. Curte, comenta, compartilha!